Queridos amigos, continuamos o estudo da ação penal privada. Agora vamos falar da terceira causa extintiva da punibilidade na ação penal privada. Causa extintiva da punibilidade número 3. Vamos falar do perdão do ofendido na ação penal privada. Perdão do ofendido, mais uma causa extintiva da punibilidade na ação penal privada. Primeira característica peculiar ao perdão. O perdão é um ato que ocorre após o início da ação penal. Só é possível a ocorrência do perdão após o início da ação penal. Então, quando falamos de perdão do ofendido, vamos definir o perdão dizendo que ele ocorre após o início da ação penal, sendo ato bilateral. Vinícius, como assim? Olha só. Ao falarmos do perdão como um ato que ocorre após o início da ação penal, sendo um ato bilateral, estamos dizendo que é preciso que a ação esteja iniciada para que o querelante possa perdoar o querelado pelo crime praticado. Acompanhe comigo. Iniciada a ação, é possível que o querelante, que é o ofendido, ou o representante legal, que é quem ofereceu a queixa, conceda o perdão ao querelado, que é o suposto autor da infração penal. O querelante, então, concede o perdão ao querelado. Mas foi dito que o perdão é ato bilateral. Sendo assim, a extinção da punibilidade no caso do perdão só ocorrerá se o querelado aceitar o perdão concedido pelo querelante. Então, o querelante concede o perdão e o querelado aceita o perdão, havendo, portanto, extinção da punibilidade com a aceitação do perdão pelo querelado. Veja só, quando nós falamos que o perdão ocorre após o início da ação penal, é preciso definir o que vamos considerar como início da ação penal para efeito do perdão. E aí tome muito cuidado com o seguinte. O normal é que no processo penal se considere o início da ação penal com o recebimento da denúncia ou da queixa. Então é a partir do momento em que o juiz recebe a denúncia ou recebe a queixa que nós consideramos como iniciada a ação penal. Porém, neste caso específico, vamos abrir exceção. Aqui vamos considerar que o perdão só poderá ocorrer após o início da ação penal, considerando este início o oferecimento da queixa. Isto porque, até que a queixa seja oferecida, vamos falar em renúncia. A partir do momento em que a queixa é oferecida, vamos falar em perdão ou em desistência. Logo, o perdão ocorre após o início da ação penal, sendo um ato bilateral. Isto é, o querelado deve aceitar o perdão para que ele gere a extinção da punibilidade. Bacana, muito bom. Agora veja o seguinte. Imagine que no curso da ação penal, o querelante protocola uma petição dizendo que está perdoando o querelado. Este querelado será intimado desta concessão do perdão. E aí o artigo 58 do Código de Processo Penal vai dizer que o querelado tem 3 dias para se manifestar acerca do perdão concedido pelo querelante. Qual é o prazo, portanto, do querelado para se manifestar sobre o perdão? 3 dias é o prazo que está no artigo 58 do Código de Processo Penal. 3 dias é o prazo que está no artigo 58 do CPP, mas aí tome cuidado. Quando o querelado é intimado para se manifestar sobre o perdão, tem que se manifestar no prazo de 3 dias. E o artigo 58 vai dizer que o silêncio importa a aceitação do perdão. Se o querelado se mantiver em silêncio, significa que ele aceitou o perdão concedido pelo querelado. E digo, o Código de Processo Penal permite que o perdão seja aceito por procurador com poderes especiais, conforme a regra do artigo 55 do CPP. Vamos então anotar, é possível que a aceitação do perdão ocorra por meio de procurador com poderes especiais. Artigo 55
do Código de Processo Penal. Veja só, assim como a renúncia, o perdão ele pode ser expresso ou pode ser tácito. O perdão pode ser expresso ou pode ser tácito. Quanto ao perdão expresso, existe uma manifestação expressa de vontade por parte do querelante dizendo que quer perdoar o querelado. Então, no perdão expresso, existe por parte do querelante uma manifestação expressa de vontade. Manifestação expressa de vontade, como, por exemplo, protocolar uma petição dizendo que está perdoando o querelado. Já no perdão tácito, existe um ato incompatível com o desejo de prosseguir na ação. Ato incompatível com o desejo de prosseguir na ação. Existe, portanto, o perdão expresso e o perdão tácito. No perdão expresso, manifestação expressa de vontade. No perdão tácito, o querelante pratica ato incompatível com o desejo de prosseguir na ação. E aí, aqueles mesmos exemplos que vimos na renúncia vão servir para o perdão. O querelante convida o querelado para ser padrinho do seu casamento. Situação de perdão que vai ocorrer no curso da ação penal. Agora, sobre o perdão, vamos tratar de uma questão importante relativa ao princípio da indivisibilidade. Vamos fazer um tópico no caderno, tratando do perdão no caso de pluralidade de querelados. Vamos ver como funciona a questão do perdão no caso de pluralidade de querelados. Perdão no caso de pluralidade de querelados. Acompanhe comigo o raciocínio. Imagine que de um lado esteja o querelante e de outro lado existam 3 querelados. O querelado 1, o querelado 2 e também o querelado 3. Então, de um lado o querelante, de outro lado 3 querelados. Acompanhe o seguinte: quando este querelante resolve perdoar um dos querelados, esta concessão do perdão aproveita os demais querelados. Se o querelante perdoou o querelado 1, esta concessão se estende aos demais, em nome do princípio da indivisibilidade. Querelante perdoou o querelado 1, esta concessão se estende aos demais. Mas acompanhe. Vimos que o perdão é um ato bilateral. O fato de o querelante ter perdoado um dos querelados e havendo extensão da concessão desse perdão, não significa que todos os querelados irão aceitar o perdão concedido. E aí temos um problema, qual é? E se algum querelado não aceitar o perdão que foi concedido pelo querelante? A resposta é muito simples. Somente haverá efeito de extinção da punibilidade em relação ao querelado que aceitou o perdão. Quanto ao querelado que não aceitou o perdão, a ação prosseguirá até o final. Então vamos anotar no caderno que quando houver pluralidade de querelados, a extinção da punibilidade só ocorre em relação ao querelado que aceitar o perdão. Em relação ao querelado que não aceitar o perdão, a ação prossegue até o final. A ação prossegue até o final. Aí vamos ter o perdão podendo ter efeitos diferentes em relação aos querelados, conforme a aceitação ou não do perdão pelo querelado. Nós já vimos a partir de qual momento o perdão pode ser concedido, a partir do início da ação penal. Precisamos definir até qual momento pode haver a concessão do perdão. Qual é o marco final para o perdão? A resposta está no artigo 106, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 106, parágrafo 2º do Código Penal. O que nós vamos anotar? O perdão poderá ocorrer até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O perdão poderá ocorrer
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O trânsito em julgado é o limite para o perdão. O perdão poderá ocorrer até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fácil isso? Então vimos as principais características do perdão do ofendido na ação penal privada. Vamos passar adiante, vamos ver a próxima causa extintiva da punibilidade, de número 4. Vamos falar de perempção. Próxima causa extintiva da punibilidade é a perempção, que está prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal. Perempção prevista no artigo 60 do CPP. O que vai ocorrer na perempção? O artigo 60 vai trazer 4 incisos de situações em que o querelante demonstra desinteresse ou negligência quanto ao prosseguimento na ação. Este desinteresse ou negligência acarretará a extinção da punibilidade em favor do querelado. Então, ao falarmos em perempção, estamos falando de situações que revelam desinteresse ou negligência do querelante. Desinteresse ou negligência do querelante. Então, esse artigo 60 vai trazer 4 incisos que você precisa memorizar, porque quando cai em prova a perempção, é a letra da lei que será cobrada. E aí vamos ver os 4 incisos e as situações de perempção previstas nesses incisos. Então, o inciso 1 do artigo 60 aparece na sua tela. Artigo 60 diz: nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Primeira causa de perempção: o querelante que deixa de dar andamento ao processo durante 30 dias seguidos, o que evidencia a sua negligência. Imagine o seguinte: o juiz intima o querelante para praticar algum ato processual. O querelante fica inerte por 30 dias e não se manifesta. Isto significa que está desinteressado quanto ao prosseguimento da ação. Se está desinteressado, extinção da punibilidade em favor do querelado. É causa de perempção o fato de o querelante deixar de dar andamento ao processo durante 30 dias seguidos. E aí tome cuidado com a coisa. Esta perempção do inciso 1 só ocorrerá no caso de intimação do querelante. O querelante precisa ser intimado para a prática de algum ato processual e escoado este prazo de 30 dias, aí sim haverá extinção da punibilidade. 30 dias para a extinção da punibilidade. Primeira situação de perempção. O inciso 2 vai trazer mais uma situação de perempção. Aparece na sua tela o inciso 2. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Então, esse inciso 2 indica o seguinte: quando ocorre o falecimento ou sobrevém incapacidade do querelante, no caso de falecimento ou incapacidade do querelante, prevê a lei o prazo de 60 dias para que algumas pessoas possam suceder o querelante no polo ativo da ação penal. Quem são essas pessoas? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem de preferência. 60 dias, portanto, para que cônjuge, ascendente, descendente ou irmão sucedam o querelante na ação penal. Costumamos memorizar a sigla CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão terão 60 dias para compor o polo ativo da ação penal, no caso de morte ou no caso de incapacidade do querelante. Escoados os 60 dias sem sucessão processual, a consequência é a perempção.
a consequência é a perempção. Agora veja, existe uma espécie de ação penal que não vai permitir esta sucessão processual no prazo de 60 dias. Qual é esta espécie de ação penal? É a ação penal privada personalíssima. E a gente vai anotar no caderno o seguinte: a ação penal privada personalíssima não permite sucessão processual. A ação penal privada personalíssima não permite sucessão processual. Significa que somente a própria vítima do crime, só ela pessoalmente, pode estar no polo ativo da ação penal. Significa que se a vítima do crime morrer ou sobrevir sua incapacidade, é automática a extinção da punibilidade em favor do querelado. Não existe prazo de 60 dias. É automática a extinção da punibilidade em favor do querelado. Vinícius, ação penal privada personalíssima. Me dá um exemplo de crime que se processa mediante ação penal privada personalíssima. Vou te dar o exemplo do único crime hoje no ordenamento jurídico brasileiro que se processa mediante ação penal privada personalíssima. Então você já sabe que a ação penal privada personalíssima não admite sucessão processual. E esta ação é cabível no crime do artigo 236 do Código Penal. Artigo 236 do Código Penal é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para casar. Então, quando alguém induz outra pessoa a um erro essencial ou oculta o impedimento para casar previsto no Código Civil, vamos ter crime do artigo 236 do Código Penal, ação penal privada personalíssima é a ação penal cabível. E nós já vimos que o prazo para queixa aqui é o prazo de 6 meses a contar do trânsito em julgado da sentença cível anulatória do casamento, que inclusive é condição de procedibilidade para o oferecimento da queixa. 6 meses a contar do trânsito em julgado da sentença cível anulatória do casamento. Isso no caso do artigo 236 do Código Penal. Então vimos a situação de perempção do inciso 2, fazendo a ressalva de que na ação penal privada personalíssima não será possível a sucessão processual neste prazo de 60 dias. Portanto, vai haver automática extinção da punibilidade com falecimento ou incapacidade se a ação penal for privada personalíssima. Vamos para o inciso 3. Vamos para o inciso 3 do artigo 60, mais uma situação de perempção no inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. O inciso 3 traz, na verdade, duas situações de perempção. Querelante que, sem motivo justificado, deixa de comparecer a algum ato processual em que deveria estar presente, isso revela o seu desinteresse, ou ainda, se deixa de formular o pedido de condenação em alegações finais. Vamos ter também mais uma situação de perempção. Então, se nas alegações finais não há por parte do querelante pedido de condenação do querelado, situação de perempção prevista no inciso 3. Beleza, ok. A minha pergunta é, em relação à primeira situação de perempção deste inciso 3, que é a situação do querelante que não comparece a ato processual em que deva estar presente, haveria perempção se o ofendido, se a vítima do crime, não comparecer à audiência preliminar do juizado especial criminal ou de qualquer outro procedimento especial qualquer para conciliação? Se não comparece a uma audiência preliminar, será que isso acarreta a perempção? Então temos manifestação a respeito do tema. O STJ julgou no RESP 605871 de São Paulo, que aparece na sua tela, o seguinte: penal e processual penal, recurso especial, crimes contra a honra, audiência de conciliação, artigo 520 do CPP. Não comparecimento do querelante, perempção e inocorrência. O não comparecimento do querelante à audiência de conciliação, prevista no artigo 520 do CPP, não implica na ocorrência da perempção, visto que esta pressupõe a existência de ação penal privada em curso, o que se dá apenas com o devido recebimento da exordial acusatória.
Olha que interessante. Aqui, o STJ, no julgamento desse RESP, disse que só há perempção no curso da ação penal. A perempção pressupõe que já tenhamos o recebimento da queixa. Só há perempção no curso da ação penal. A perempção pressupõe o recebimento da queixa. Portanto, não há que se falar em perempção quando a vítima do crime falta a audiência de conciliação, não vai à audiência de conciliação. Isso não acarreta perempção, segundo a jurisprudência do STJ. Então nós vimos o inciso 3 e agora vamos ver o inciso 4, que aparece também na sua tela. Tratando da perempção, o inciso 4 vai dizer: quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Olha que interessante. Na ação penal privada, é possível que pessoa jurídica seja querelante. É possível que pessoa jurídica ofereça a queixa. E se esta pessoa jurídica se extingue e não deixa sucessor, se, por exemplo, não há outra pessoa jurídica que suceda esta pessoa jurídica que se extinguiu, neste caso também vai haver perempção em favor do querelado. Então, se o querelante for pessoa jurídica e esta se extinguir sem deixar sucessor, mais uma situação de perempção prevista no Código de Processo Penal. Muito bacana isso, estamos quase acabando as causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Apesar do pouco espaço aqui na lousa, eu vou fazer um tópico de número 5, falando da quinta causa extintiva, que você não encontra no Código de Processo Penal, mas é mencionada pela jurisprudência. Então você vai fazer no seu caderno aí o número 5, desistência da ação penal privada. A desistência também é uma causa extintiva da punibilidade na ação penal privada. E aí eu chamo a sua atenção para o seguinte: a desistência, ela não está prevista no Código de Processo Penal. Você não encontra artigos acerca da desistência. Porém, ela é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. O que é a desistência? Após o início da ação penal, e vamos presumir o início da ação penal para a desistência, e quando eu digo início, vamos ter como parâmetro a mesma situação do perdão, o oferecimento da queixa e não o recebimento. Iniciada a ação, é possível que o querelante desista da ação ajuizada. Então ele pode, por exemplo, protocolar uma petição dizendo que está desistindo. Aí é o seguinte: se ocorre esta desistência, vamos usar, por analogia, as regras referentes ao perdão. A desistência, assim como o perdão do ofendido, é ato bilateral. A desistência é ato bilateral. Por quê? Porque depende da concordância do querelado para gerar efeitos. O querelado vai ter que concordar com aquela desistência para que ocorra a extinção da punibilidade. A desistência é ato bilateral. Mas o STF tratou da desistência no inquérito 566, e nesse inquérito 566 o STF previu uma possibilidade de desistência unilateral. E aparece na sua tela a ementa: ação penal privada, possibilidade de desistência unilateral da queixa antes do recebimento dela, independentemente da realização da audiência de conciliação. Aplicação extensiva do artigo 520, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, ministro Sepúlveda pertence. Então, esse caso foi julgado em 5 de junho de 2002. Olha que interessante. Quando falamos de desistência, desistência é muito parecida com o perdão, mas o STF previu, você acabou de ver, uma possibilidade de desistência unilateral. E como isso vai ocorrer? Quando não tem havido ainda recebimento da queixa. Depois do recebimento da queixa, aí vamos ter a desistência como ato bilateral. Antes deste recebimento, a admissão pelo Supremo Tribunal Federal de que a desistência possa ocorrer unilateralmente. Então, muito cuidado. Desistência, como regra, é ato bilateral, mas até o recebimento da queixa, de forma unilateral, pode ocorrer a desistência. Bacana? E assim como o perdão,
a desistência tem um limite temporal. Qual é? O trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Após trânsito em julgado, não é mais possível a desistência pelo querelante. Não é mais possível a desistência pelo querelante. Fechamos então as causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Vimos com detalhes a decadência, a renúncia, o perdão, a perempção e a desistência. Tivemos 3 blocos falando somente das causas extintivas da punibilidade na ação penal privada, que eu nem preciso dizer para você. Despencam em prova e você, acompanhando o nosso canal, vai saber tudo sobre elas. Até o nosso próximo bloco, continuaremos falando de ação penal no próximo bloco.